Se Deus condicionasse a nossa entrada no céu ao cumprimento dos mandamentos por nós mesmos, quem de nós chegaria lá? Se Ele exigisse o cumprimento dos 10 mandamentos de nossa parte para podermos entrar no céu, quantas pessoas chegariam lá? E se Ele diminuísse um pouco dos 10 mandamentos, se cumpríssemos 9, quem chegaria lá? E se Ele diminuísse mais um pouco, chegasse a 8, quantos chegariam lá? À medida que eu vou diminuindo a quantidade de mandamentos a serem cumpridos, pode parecer que está gerando em alguém alguma esperança. Quero dizer que se Deus deixasse apenas um mandamento para que nós o cumpríssemos e através dele tivéssemos a salvação eterna, ainda assim toda a humanidade estaria perdida. Nunca houve, não há, nem haverá, até a volta de Jesus, nenhum ser humano que cumpra um dos mandamentos sequer perfeitamente. Por aqui só passou um que cumpriu os mandamentos perfeitamente. Aquele que está descrito no versículo de número 4, o descendente da mulher. Aquele que veio sob a lei, sob quer dizer debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E essa lei era pesada, nenhum ser humano seria capaz de cumpri-la. Somente Jesus cumpriu. E lá em Tiago está escrito assim: ainda que alguém guarde todos os mandamentos, mas tropece num único ponto, se torna culpado de tudo. Logo, não adianta batermos no peito e dizermos que vamos chegar lá sozinhos. Não é possível. Só podemos chegar no céu pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. A lei está diante de nós exatamente para avultar, para mostrar o quão miserável pecador nós somos. O quanto não conseguimos chegar a lugar nenhum, muito menos a vida eterna, sem a graça e a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo foi um mensageiro da graça de Deus. E por onde ele passava anunciando e pregando a graça de Deus, vinham atrás os líderes judaizantes querendo escravizar novamente os seus adeptos, ou seja, aquelas pessoas que tinham aceitado o evangelho. O apóstolo Paulo é muito duro com respeito a estas pessoas. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5:4 que se alguém quer chegar até Deus pelo cumprimento da lei, lá diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Aquele que quer se justificar na lei, despenca da graça e está longe de Cristo, desligado de Cristo. E como é que chegaríamos ao céu sem Cristo? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem jeito, é por Cristo, é através de Cristo. Não é à toa que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes, em dia de velório, é visível assim as pessoas elogiando a pessoa que morreu. Ah, eu acho que o fulano foi para o céu porque era tão bom. Se nós fôssemos tão bons, não morreríamos. Muitas pessoas já morreram. Eu vou morrer, você vai morrer. E nós morremos porque nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. A morte em si já é uma prova total de que nós somos pecadores. Sem a graça de Deus estaríamos perdidos para sempre. Jesus, o Filho de Deus,
nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E eu e você estávamos presos debaixo da lei. Então Cristo nos liberta. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Cristo foi o único que atingiu nota máxima. E no céu só se entra com nota máxima. Quando eu olho para a minha nota é 0. Quando eu olho para a de Cristo é 10. Então eu preciso crer naquilo que Cristo fez por mim. O malfeitor da cruz creu naquilo que Cristo fez. E Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Assim também Deus quer nos acolher na eternidade. Olhemos para a graça de Deus, valorizemos a graça de Deus. O apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos Gálatas, no início, no capítulo 1, ele diz o seguinte: se alguém vos prega outro evangelho, ainda que seja um anjo vindo do céu, seja anátema, isso quer dizer, seja maldito. Cá para nós, se hoje, durante um culto, uma celebração pública, viesse um anjo do céu pregando asneira, é bem provável que uma multidão de pessoas iam dizer amém às loucuras que o anjo dissesse. O apóstolo Paulo diz ainda que um anjo venha do céu e pregue outra coisa, seja maldito. E ele quer que nós nos apeguemos à palavra. A palavra que revela esse Deus gracioso e compassivo que veio ao nosso encontro no tempo certo, para nos fazer filhos e, sendo filhos, herdeiros por Deus. E não é herdeiro de qualquer coisa, é herdeiros da vida eterna, herdeiros do lar eterno. Porque eu mereço? Porque eu sou bom? Não, porque Deus é gracioso. Que possamos descansar sempre nos braços desse Deus gracioso e com muita alegria e muito amor no coração, ouvir seus conselhos para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.